Olá, boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu vou apresentar o estudo Conservação de Refúgios de Vegetação Xerófila e Hidrófila da Serra do Itapetinga e o conflito com o zoneamento das unidades de conservação. A Serra do Itapetinga é uma elevação montanhosa que está posicionada ao norte da Serra da Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, e ao sul da Serra da Mantiqueira. Ali, os afloramentos estão sujeitos a frequências e intensidades de uso distintos, sendo que os afloramentos de maior área, eles acabam também tendo maior quantidade de uso, maiores impactos, tanto diretos quanto indiretos. O objetivo aqui é avaliar a relação entre o tamanho do afloramento, a diversidade de hábitats, orientação de vertentes e uso humano em função da ocorrência de espécies xerófilas, hidrófilas ameaçadas e raras. A gente mapeou mais de 100 afloramentos, selecionamos 10, fizemos em 6 anos cerca de 30 visitas e identificamos os hábitats e todas as espécies que foram levantadas. A gente usou como critérios para a seleção dos afloramentos a diversidade, como diversidade de tamanhos, diversidade de orientações, e definimos os habitats típicos, como os rupestres, os úmidos e outros, sendo que os outros são aqueles habitats mais influenciados pela matriz florestal circundante. Usamos como variáveis dependentes as riquezas e como variáveis independentes medidas de tamanho de área, de orientação de vertente, de declividade, de desnível e de usos. As análises foram a regressão, a correlação de Pearson, componentes principais, a similaridade florística e a frequência absoluta. Quando a gente analisa a regressão, a gente observa existir uma correlação direta entre o aumento do tamanho da área dos afloramentos e o aumento da riqueza de xerófilas e hidrófilas. Todavia, quando a gente faz o ajuste da equação, a gente observa que algumas riquezas observadas em campo estão abaixo da riqueza esperada. Isso acontece tanto em afloramentos pequenos, como o lajeado Grota Funda, quanto em afloramentos grandes, como a Pedra Grande e a Pedra do Coração. A gente identificou mais de 50 morfotipos de plantas vasculares, sendo 151 típicos de habitats mais xéricos, 32 típicos de habitats mais úmidos, 47 com ocorrência local rara, dos quais 21 rupestres e 10 categorizados segundo algum grau de ameaça pelo IUCN, MMA ou Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. O dendrograma de similaridade mostra a existência de dois grupos e o teste ANOSEM confirma estatisticamente que existe uma diferença significativa na composição das espécies entre esses grupos. Observando os grupos, eles estão definidos pelo tamanho e, como já dito anteriormente, tanto os pequenos quanto os grandes têm afloramentos com riqueza observada menor do que riqueza esperada. Se a gente fosse selecionar as espécies-alvo para conservação, considerando condição hidrófila, xerófita, as espécies ameaçadas e as raras, a gente não conseguiria trabalhar com menos de 70% dos afloramentos estudados, esses colocados em tela no canto direito. A análise de correlação mostra que as riquezas estão diretamente e fortemente correlacionadas com as medidas de área, com a orientação sul, sobretudo por conta do tamanho da participação dessa orientação no afloramento da Pedra Grande, e destaco também com o desnível direto e fortemente relacionado com riqueza da flora xérica, riqueza geral e de espécies ameaçadas, muito por conta da dificuldade de acesso para a coleta predatória dessas espécies. Quando a gente coloca essas variáveis numa análise de componentes, a gente observa que no componente 1, as áreas, a orientação sul, sudoeste, o número de incêndio e o desnível são os que mais ordenam, né, e apontam para Pedra Grande, Pedra do Coração, Pedra do Jararaca. E no componente 2, ele é mais influenciado pela frequência de hábitats, orientação leste, declividades mais amenas, apontando mais para Lajeado Grota Funda, Rolada 1, Três Marias e Rolada 2. Como conclusões, a gente entende que não tem como se fazer a conservação das espécies xerófilas sem considerar os maiores afloramentos nessa lista de esforços para conservação, sendo que na Pedra Grande, a Laje Sul, como ela costuma ser chamada, ela acumula a riqueza de espécies raras e ameaçadas. A gente conclui que afloramentos com presença de habitats hidrófilos têm uma composição dissimilar na Serra do Itapetinga, com táxons raros localmente, o que merece destaque na conservação, e que afloramentos com áreas reduzidas, apesar de abrigar espécies de interesse, são mais suscetíveis aos efeitos da intensidade de uso e a influência da matriz florestal sobre a sua composição. Essas foram as principais referências. Muito obrigado.